Bom, entendido isso, galera, vamos ao outro filósofo. François-Marie Arouet. Eu nunca ouvi falar. É porque você ouve falar ele pelo pseudônimo dele. Que é Voltaire. Voltaire, galera, é o maior defensor da liberdade de pensamento e expressão. A frase que está aí no slide que vocês estão vendo, eu não concordo com o que você diz, mas defendo até a morte seu direito de dizer isso, expressa o que ele acredita. Ele diz, a sociedade tem que ser livre para expressar tudo o que pensa. Até que seja uma asneira. Se você falar uma merda, uma asneira, depois eu vou acabar com você e vou mostrar que você falou uma asneira. Mas você tem o direito de dizer a sua merda, e eu tenho o direito de provar que é uma merda. E fazer você engolir ela. Pronto. Mas é em uma sociedade livre que vai ter o conflito. E um conflito de ideias leva a conhecimento. Esse conflito de ideias, esse conhecimento e esse debate vai levar, no último elemento, se você viver de forma racional para o bem coletivo, a produção de leis que são melhores para a maioria. Acabou. É a base primordial da democracia, inclusive americana. Pronto. O nosso querido Voltaire também é o maior defensor do ateísmo. Ele vai dizer que o ideal é que você seja ateu. Porque quem é religioso já parte de verdades absolutas. Então está preso a trevas que não permite ele entender a realidade como é. E ele vai viver uma longa vida de prazeres, literalmente muitos prazeres, tá? Até porque ele era pansexual, né? De 80 e tantos anos, por incrível que pareça. E vai aproveitar muito, como ateu. Às vésperas da sua morte, ele vai chamar um padre amigo dele em casa, vai pedir perdão por todos os seus pecados, vai morrer na palavra e na vontade de Deus. Agora, galera, no vestibular, o que mais costuma cair sobre Voltaire? Uma coisa chamada despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? É uma tentativa de misturar o absolutismo com as ideias republicanas liberais, com as ideias do governo constitucional. Preste bem atenção no que Voltaire diz. Você pode fazer uma revolução, dar um golpe de Estado e criar uma república? Pode. Isso pode no futuro funcionar? Pode. Mas para isso primeiro tem que ter a revolução com morte, nome e quantidade de pessoas. Aí quando você depor o rei, gera um governo instável, inseguro. Esse governo estável e seguro de início não vai conseguir administrar. Pode sofrer novos golpes. Já não é bom. Então Voltaire vai dizer, para que essa revolução, esse golpe? Se você já tem um governo legítimo, que é o governo do rei, ao invés de você depor o rei para criar um governo constitucional iluminista, você transforma o rei em um iluminista. É o déspota esclarecido, é o déspota iluminista, é o déspota o quê? Constitucional. É o rei constitucional. Pronto. Então, galerinha, você vai ter aí esse despotismo esclarecido sendo o quê? Sendo para Voltaire o ato de transformar o rei em um filósofo iluminista, em um déspota esclarecido, que vai governar sobre as ideias iluministas. Então você mantém a monarquia, você mantém a ideia do poder emanado do rei ser o todo-poderoso que cria a lei, mas agora o rei vai criar a lei segundo a vontade do povo. O rei vai governar em nome do bem do povo e tomando medidas iluministas, permitindo a participação política, a liberdade de pensamento e expressão, a igualdade jurídica e garantindo os direitos naturais dos homens. Então, o despotismo esclarecido é uma tentativa de união, de mistura entre o absolutismo e o iluminismo, que vai gerar um rei, um déspota iluminista, que vai governar sobre as ideias do quê? Iluministas. Já parece bonitinho, mas funciona mais ou menos, galera. É claro que esse despotismo esclarecido vai virar mais uma estratégia dos reis no final do absolutismo para se manter no poder. Olha o que eles vão ver. Os reis absolutistas estão caindo. Aqueles governos que não governam representando o povo estão caindo. Se eu continuar governando de forma absoluta, eu vou cair.
Então eu vou governar na forma do despotismo esclarecido para me manter mais tempo no poder. Então passa a ser estratégias de dominação de se manter no poder, com jogos de poder. Existem despotas esclarecidos famosos? Claro que sim. Catarina a Grande na Rússia. Você vai ter também Dom José II aonde? Voltaire, que ele vai ser o maior defensor da liberdade de pensamento e expressão. Ele também vai ser um dos maiores defensores dentro das correntes iluministas do ateísmo. Mas sua grande obra e o elemento que mais cai no vestibular deles é exatamente o despotismo esclarecido. Que, como a gente viu na última aula, é o que, galera? É uma tentativa de mescla entre o governo iluminista constitucional, baseado em uma legislação, no contrato social, e a monarquia absolutista. Então é uma verdadeira quimera que tenta unir dois sistemas antagônicos. O governo constitucional iluminista, que quer acabar com o absolutismo, e o próprio absolutismo. E alguns filósofos, ou melhor, alguns reis, vão praticar o que? Esse despotismo esclarecido. Entre eles, Catarina a Grande da Rússia, Dom José da Áustria, Frederico da Prússia, amigo íntimo de Voltaire, extremamente íntimo, muito íntimo, excessivamente íntimo, acho que vocês entenderam, e Dom José de Portugal. Já Portugal, mas eu nunca ouvi falar desse Dom José de Portugal. É porque vocês ouvem falar do ministro dele, o homem forte do seu governo, que é o Marquês de Pombal, que lembre que estabelece um governo iluminista em Portugal e no Brasil, que é esse despotismo esclarecido. Em Montesquieu, quando a gente fala de Montesquieu, galera, nós estamos falando de um filósofo de origem francesa. Ele é o Barão de Lebrecht. Ele é um homem extremamente importante. Então, ele é um nobre, mas um nobre que aderiu ao que é a vertente iluminista. E ele é aquele homem que vai trazer a ideia de que o Estado é a lei. A lei é a representação da vontade do povo. E como contratualista, então, como defensor do contrato social, Montesquieu entendia que o Estado, sendo a representação da vontade do povo e a lei é a representação da vontade do povo, então, automaticamente, o Estado é a própria lei. E para Montesquieu, não existe leis boas ou ruins. Na verdade, o que existe são leis adequadas ou não a um determinado momento histórico, a uma determinada realidade histórica, a uma determinada cultura, a uma determinada época, a um determinado lugar. Porque essas leis não devem ser o arbítrio de quem escreveu ela. Não deve ser a vontade de quem escreveu ela. Não deve ser o interesse particular de quem a construiu. Mas sim o interesse coletivo da maioria das pessoas que vivem dentro daquela sociedade. E, portanto, esse deveria ser o espírito da lei, porque esse espírito da lei representaria o espírito da sociedade. E, portanto, o Montesquieu ele vai trazer a ideia de um contratualismo histórico, onde a lei deve representar a vontade coletiva. Em compensação, esse Montesquieu, apesar de vir a defender um contratualismo, uma lei que seja a representação da vontade da maioria, defender um Estado que seja mais democrático, ele, devido à sua origem social nobre, não estabelecia uma igualdade jurídica absoluta. O que isso significa? Significa que ele dizia a lei é a mesma, mas ela deve ser cumprida de forma diferente a depender de para quem ela deve estar sendo executada. Então ele vai dizer, se você é um plebeu e você encontrou sua esposa com outro na cama e matou os dois, você tem que ser punido? Sim. E punido como? De forma dura por assassinato. Porque você é um plebeu, você não foi criado, educado, segundo a ideia de honra. Se você é um nobre, entra na sua casa e acha sua esposa com o outro na cama e mata os dois, você deveria ser punido? Ele diz, talvez, porque o nobre ele é construído dentro da ideia de honra e naquele momento ele teve sua honra agredida. Gente, para mim isso, ambas as coisas é idiotice, tá? Se você acha sua pessoa que você ama com outro
Pessoa, o que você faz? Não gostou, dá tchau para ela, vai viver sua vida e acabou. Você não tem o direito de vida e morte sobre ninguém, e as coisas andam. E hoje em dia a legislação, inclusive brasileira, diz isso. Mas naquela época, lembre que não era assim, tinha a ideia do machismo, mais sorte, etc. E, consequentemente, ele vai trazer a ideia da honra. Então ele diz, se uma pessoa é um nobre, ele é criado dentro de uma cultura de honra. Então, quando a honra dele é agredida, ele está sendo agredido. O plebeu não. É claro que isso demonstra que ele tem uma posição um pouquinho elitista, mas não fere completamente a ideia dele de que a lei tem que ser adequada a uma determinada realidade. Pelo contrário, aquele que é o nobre foi criado dentro de uma realidade que valoriza mais a honra. Mas qual é a grande obra de Montesquieu? A grande obra de Montesquieu, e que cai nos vestibulares direto, é a tripartição do poder. A tripartição do poder com autonomia entre eles. Montesquieu vai dizer que se o poder todo de um Estado estiver apenas em uma única instituição, esse poder pode ser mais facilmente corrompido. Porque se for um indivíduo ou um grupo de indivíduos, esse grupo de indivíduos pode se unir e governar segundo sua vontade. Se o poder estiver dividido, um poder irá controlar o outro, porque só o poder controla o poder. E é por isso que ele vai pregar que o poder do Estado deve estar dividido em 3 poderes. O poder executivo, aqueles que vão executar as leis, que vão administrar o Estado, que vão fazer as leis funcionarem. Então, o presidente, o governador, o prefeito, mas não só, os cargos burocráticos, então, os secretários da saúde, educação, da justiça, e até mesmo cargos burocráticos um pouco menores. Faz parte do poder executivo a polícia, os professores, os médicos, que estão exercendo a função em nome daquele Estado. Bom, além do poder executivo, iria o poder legislativo, os representantes do povo, aqueles que criam as leis, aqueles que devem criar as leis segundo a vontade do povo. Então, o parlamento, a Câmara de Deputados, a Câmara de Senado. E, finalmente, o último poder, aquele que julga as pessoas, os indivíduos, sejam indivíduos realmente, então pessoas individuais, ou pessoas jurídicas, instituições, que vão julgar as pessoas segundo a lei. Joel, o legislativo criou a lei. Ele tem algum poder sobre ela? Ele pode alterar ela, mas é mais difícil. Mas ele não pode julgar ninguém, não pode executar a lei. Já o executivo executa a lei. Ele pode criar leis segundo a ideia de Montesquieu? Não. Hoje em dia ele pode criar projetos de lei, ou no Brasil existe uma aberração, segundo a ideia de Montesquieu, que é a medida provisória, que ele cria uma lei que vale durante 30 dias, e depois essa lei tem que ser confirmada ou não pelo parlamento. E o judiciário apenas julga as pessoas perante a lei. Já qual dos 3 é mais forte? Os 3 têm autonomia entre si. Um não pode mandar no outro. Mas eles devem se auto-vigiar. Então um deve observar se o outro está cumprindo sua função de forma correta. E se um outro não estiver cumprindo sua função de forma correta, deve denunciar os erros e as incoerências. Agora, se houver um conflito entre os 3 poderes, quem é que decide, galera? Pense aí. O executivo que executa a lei, o legislativo que cria a lei, o judiciário que julga perante a lei. Já deve ser o legislativo, não é ele que cria a lei? Não. Uma vez criada a lei, ele não tem mais poder real sobre essa lei. Quem é que tem poder de julgar se algo foi cumprido de forma correta perante a lei? O judiciário. É por isso que na maior parte das nações contemporâneas, modernas do mundo, o maior de todos os poderes do Estado é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federais que decidem tudo, porque eles estão decidindo, em teoria, não é bem assim, mas eles estão decidindo em teoria segundo a lei. Pronto. Galera, todo mundo entendeu aí Montesquieu? Então vamos lá. Rousseau. Galera, o Rousseau é aquele que é considerado o mais importante, o mais evoluído, o mais humanista, o mais clássico de todos os iluministas. Inclusive, ele seria o pai das esquerdas, tá? De um movimento iluminista mais radical.
Já ouvi falar que ele é pai do comunismo. Não, ele não é pai do comunismo. Os comunistas usam a teoria dele, bebem na teoria dele, mas ele nunca foi comunista. E Rousseau, galera, ele vai partir também da ideia do contrato social, de que o poder emana do povo, de que as leis devem ser a boa representação do poder do povo, e que essas leis devem representar a todo o povo. Rousseau também vai, assim como Locke e Hobbes e Maquiavel, buscar entender a essência humana, o espírito humano. E ele vai dizer que o ser humano é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Joel, não entendi. Se o ser humano é bom por natureza e a sociedade que o corrompe, como é que a sociedade pode se tornar ruim para corromper o ser humano se é formada por seres humanos bons por natureza? Parece antagônico, mas olha o que Rousseau vai dizer. Que o grande problema é que no mundo primitivo o homem vivia em estado de quê? Em estado de igualdade absoluta. Todos eram iguais por natureza e todos eram bons por natureza. Só que vai chegar uma hora que em sociedade um grupo de homens vai criar propriedade privada dos meios de produção. Quando esses homens criam a propriedade privada dos meios de produção, esses homens estariam tomando a terra e as mulheres de outros homens. Eu não gostei. Como assim? Mulher está sendo vista como propriedade privada do meio de produção? Galera. Meninas, infelizmente sim. Tá? E aí ele diz, quando você toma a terra e a mulher dos outros, dizendo essa terra agora é minha, essa mulher agora é minha, então automaticamente você está se apropriando de um bem, de uma propriedade que era do outro. Isso vai gerar o quê? O conflito. E portanto a propriedade privada dos meios de produção, olha o que ele diz, meios de produção, não é propriedade privada individual, é a origem de todo o mal. Gera conflitos, que geram o caos e faz necessária a criação do quê? Do Estado. Um Estado que deve controlar o quê? Que deve controlar as pessoas através de leis, que devem representar a todos. E o nome que ele dá a isso é contrato social. Ele escreve o contrato social, sua maior obra. Só que o Rousseau ele vai se diferenciar um pouquinho dos outros iluministas em relação à vontade geral. A vontade geral, que deve ser o elemento que cria a lei para todos os outros iluministas, é a vontade da maioria. Se a maioria acha que algo é certo, aquilo se torna certo. Rousseau vai dizer não. A vontade geral não pode ser a vontade só da maioria, porque a maioria pode estar errada. Mas se a maioria está errada, a maioria vira certo. Rousseau vai dizer não. E quer ver um exemplo disso? A maioria da Alemanha, em 1930, 40, pelo menos apoiava o nazismo? Sim. Eles estavam certos? Não. Joel, então o que é a vontade geral para Rousseau? Uma espécie de consciência coletiva. Ele vai dizer que dentro de uma cultura, dentro de uma moral social coletiva, você vai saber o que é certo e o que é errado. E você deve fazer o que é certo e o que é errado. Lembrando que ele vai dizer, se o que o outro faz não lhe prejudica, não é da sua conta. É um direito do outro. Pronto. E isso vai trazer o direito das minorias. Então ele vai dizer, você tem uma minoria religiosa que não concorda e não pratica a sua religião. E você quer impor para eles a sua religião. Você está errado. Mesmo sendo a vontade da maioria, não é seu direito. Então ele vai defender uma vontade geral, que é uma vontade o quê? É uma vontade coletiva, mas que supera a vontade da maioria. Alguma dúvida até aí, galera? Agora, galera, a gente vai entrar nos chamados economistas. E aí, claro que o ápice dos economistas é quem? É o nosso Adam Smith. Mas antes de falar dos economistas, eu preciso falar de Diderot e D'Alembert. Diderot e D'Alembert são os pais da enciclopédia. E o maior defensor do enciclopedismo. Galera, quando a gente fala do enciclopedismo, a gente já está falando algo que a gente analisou quando a gente falou das características do quê? Iluministas. O enciclopedismo é a ideia de que o conhecimento que liberta o homem das sombras, das trevas, deve ser levado a todos
Porque é esse conhecimento que vai gerar uma boa convivência humana por meio da racionalidade humanista. Pronto. Esse é o movimento enciclopedista. Diderot e D'Alembert vão levar isso ao ápice. Só que esse mesmo Diderot e D'Alembert, que são dois homens, tá, galera? Eles vão dizer que como é possível levar o conhecimento a todas as pessoas através da enciclopédia, colocando todo o conhecimento válido do mundo, do homem, em uma única obra, a enciclopédia de Diderot e D'Alembert, que foi a primeira enciclopédia do mundo. E isso facilitaria o acesso do ser humano a esse conhecimento. Diderot, galera, também é a origem do socialismo utópico. Ele é o primeiro socialista utópico, tá? Então, o primeiro homem que vai contestar a propriedade privada dos meios de produção e a exploração do liberalismo econômico e do capitalismo sobre o homem. Tá? Bom, mas isso a gente vai entender melhor lá à frente, quando a gente falar mais à frente das ideias sociais do século XIX. Agora basta vocês saberem que Diderot é o pai do socialismo utópico. Vamos então aos economistas. Já quando eu penso em economista iluminista, automaticamente eu penso em liberalismo econômico. E eu sei que o liberalismo econômico é baseado na ideia da não intervenção do Estado na economia, do livre mercado, da mão invisível. E eles são os pais dessa ideia. Devagar, muito devagar. Na verdade, os homens que vão dizer que pela primeira vez o Estado não deve intervir na economia, ou deve intervir muito pouco na economia, porque existem leis naturais que regem a economia, e, portanto, uma mão invisível que regula a economia sendo autorregulável, foram os fisiocratas. Então, os economistas iluministas se dividem em dois grupos: fisiocratas e liberalistas. Liberalismo econômico. Entre os fisiocratas, a escola fisiocrata se destaca François Quesnay, Turgot. Já ouvi falar de Turgot. Ele é um ministro importante de Luís XVI, pré-Revolução Francesa. Tá? E esses homens, eles vão dizer que assim como a natureza tem leis físicas, leis naturais que regem o espaço e o tempo, a sociedade também gera leis orgânicas que regram a sociedade. E aí eles vão criar a ideia na economia do laissez-faire, laissez-passer, le monde va l'aimer, que é a ideia deixe fazer, deixe passar, o mundo gira por si. Tá? O mundo anda por si próprio. Bom, e aí eles vão dizer que a economia deve se autorregular, se regular. Pronto. Já então essa ideia da mão invisível é dos fisiocratas? É. Agora a questão é que esses fisiocratas vão dizer que a origem de toda a riqueza é a terra. Então eles vão dizer, o homem gera riqueza? Não. A terra, a natureza gera riqueza. O que o homem faz é se apropriar dela. O que o homem faz é retirar ela da natureza. E no máximo fazer a natureza produzir mais. Potencializar a capacidade de produção de riqueza dos homens. Ou melhor, da terra. Isso através do que, galera? Da agricultura. Então você pode ir lá, praticar agricultura, aumentar a produção da terra e gerar mais riqueza. Mas a origem de toda a riqueza para eles vai ser a terra. Então para eles o homem não produz riqueza. Ele no máximo potencializa e se apropria delas. Pronto. Aí sim nós temos que ir, galerinha, para os liberalistas econômicos. Para o liberalismo econômico, que o grande pai desse liberalismo econômico, portanto o capitalismo liberal, é Adam Smith. Galera, às vezes, as pessoas que se dizem liberais leem manuais de liberalismo, que são manuais de bolso, e não leem o próprio Adam Smith na sua principal obra, A Origem das Riquezas Humanas. Bom, em A Origem das Riquezas, Adam Smith demonstra que ele é humanista, e que, portanto, ele coloca o bem coletivo acima do bem o que? Individual. E os interesses coletivos acima dos interesses individuais, em prol de uma boa qualidade de vida da maioria. Agora,
esse homem, ele vai partir da mesma ideia dos fisiocratas, de que os fenômenos econômicos, assim como os fenômenos naturais, têm leis universais, leis particulares. E, portanto, ele vai defender que existe uma mão invisível que controla a economia e deve autorregular a economia. Pronto. E, portanto, ele defende que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, defendendo o livre mercado, a livre iniciativa, a propriedade privada, a não intervenção do Estado na economia quando possível. E aí ele vai dizer que, no final, o objetivo de tudo é que o homem, através do trabalho, e o trabalho para ele é no conceito ontológico. Lembra aí, quem assistiu minha última aula no Minis, a gente viu que o conceito ontológico trabalho é tudo aquilo que o homem faz para sobreviver. Então, para Adam Smith, tudo é trabalho. E tudo que é trabalho é propriedade privada do ser humano, inclusive sua própria vida. Tá? Então, ele defende todos esses elementos. Já então ele é um fisiocrata. Não, porque ele rompe com o elemento primordial dos fisiocratas. Ele vai dizer, a terra não é a origem da riqueza. Porque, na verdade, a terra até gera riquezas. A madeira, o ferro, o carvão, o ouro, são riquezas. Mas elas se tornam riquezas humanas se ficarem na terra, se o homem não for lá para coletá-las? Não. E só é importante para o homem o que é do homem, o que é riqueza humana. Então, para o homem, a terra não gerou riqueza nenhuma. A terra produziu bens lá, mas não é riqueza humana. Quando é que ela se torna riqueza humana? Quando o homem vai lá, impõe seu trabalho sobre ela e extrai ela. Então, para o nosso querido Adam Smith, qual é a origem primordial de toda a riqueza? O trabalho humano. É o trabalho do homem que produz riqueza. Joel, então, é ele que diz que quanto mais trabalho você impõe sobre um produto, mais vale aquele produto? Mas cuidado. Quanto mais trabalho que você impõe sobre um produto, não significa quantidade de tempo. Para montar esse celularzinho aqui, talvez tenha se gastado menos tempo do que para fazer esse copo de vidro. E aí você vai dizer, então, gastou-se mais tempo para fazer o copo de vidro tem mais trabalho do que esse celular. Não. Porque lembre que trabalho é tudo que se produz na história da humanidade, que mantém o homem, no sentido amplo, universal, vivo, existindo como sociedade. Para fazer esse vidro, você tem que conhecer um monte de coisa. Física, química, saber pegar areia, lapidar, um pouco de estética, tem. Para fazer celular, muito mais. Então você vai gastar muito mais tecnologia aqui. Então muito mais tempo. Muito mais conhecimento sobre física, sobre química, sobre estética, sobre mecânica e por aí vai. Então aqui foi colocado muito mais trabalho. Pronto. Acabou aí, galera? Não. Ainda não acabou aí. Adam Smith é um liberalista que vai tentar entender a economia. E aí ele vai estudar as diversas leis da economia. E ele criou várias leis que explicam a economia. Para a gente, 3 são importantes. 1, a origem de toda a riqueza, o trabalho humano. 2, lei da oferta e procura. 3, lei da livre concorrência. E as outras nunca caíram no vestibular. Esquece. Tá? Até porque são muito específicas, complexas, e são apenas necessárias serem compreendidas por quem faz a área de economia, contabilidade e administração. Pronto. Galera, lei da oferta e procura. Um produto tem seu valor variado a depender da quantidade de produto no mercado e da quantidade de pessoas querendo ele. Acabou. Isso significa, se eu tenho um produto que todo mundo deseja, ele vale mais. Se eu tenho um produto que tem pouco no mercado, ele vale mais. Se eu tenho um produto que tem muito no mercado, ele vale menos. Se eu tenho um produto que ninguém quer, ele não vale nada. Zorra nenhuma. Só que não é isoladamente a relação entre os dois. Então, se eu tenho um produto que tem muito no mercado, mas todo mundo quer, ele vale mais ou menos.
Se eu tenho um produto que tem pouco no mercado, todo mundo quer, ele vale muito. Se eu tenho um produto que tem muito no mercado e ninguém quer, ele não vale nada. Essa é a lei da oferta e da procura. A outra lei é da livre concorrência. Perceba que a lei da oferta e procura vai definir o preço do produto. A lei da livre concorrência define o preço e também a qualidade. Olha o que ele diz. Se eu tenho uma empresa e só eu sei fazer celulares, eu posso colocar o valor que eu quiser nesse produto. Porque só eu produzo, só eu sei fazer, vocês querem, eu jogo lá para cima. Então, quanto mais empresas produzindo o mesmo produto, mais concorrência, menor o valor dele. Isso é favorável para o quê? Para a sociedade. Pronto. Finalmente. Se eu tenho só uma empresa produzindo esse produto, ele faz a qualidade que quiser. Se eu tenho várias empresas, então ele vai ter que melhorar a qualidade, porque vai ter uma concorrência. Então a livre concorrência ajuda a diminuir o preço do produto e aumentar o quê? A qualidade.